lição do domingo, que tem como título Mais Valiosos do que Podemos Imaginar, o autor nos leva a um capítulo muito especial da Bíblia, um capítulo exclusivamente retratado por Lucas, o médico amado, é Lucas capítulo 15. E embora a lição da parte do domingo, ela trate apenas da terceira parábola das três que são apresentadas ali, se nós pararmos para pensar, é muito interessante perceber que as três parábolas, elas têm pontos em comum. E uma introdução interessante é ler os versos 1 e 2 do capítulo 15. Eu vou inclusive pedir para a produção que coloque aí na tela os caracteres, e diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 15:1, agora o 15:2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esses dois versos são emblemáticos, porque ele nos dá conta de que aqueles que eram rejeitados pela sociedade, que eram considerados inferiores, indignos de qualquer mérito, de qualquer benefício, eles se aproximavam de Jesus. Esta atitude desse grupo, dessa gente, e a atitude de Jesus em recebê-los, em permitir que eles estivessem ao seu redor, despertava aqui nos fariseus, nos escribas, nos sacerdotes, nos líderes do povo, uma atitude de recriminação para com Jesus e de condenação, dizendo: esse recebe pecadores, ele come com eles. Ou seja, para esses homens, esse grupo de gente desqualificada não tinha não deveria ter nenhuma oportunidade de mudar aquela situação. Então isso é emblemático, é uma ilustração que nós vamos ver em três parábolas de como Deus se alegra em resgatar, em recuperar aquela que se perdeu. Então são três parábolas. A primeira é da ovelha perdida, a segunda é da dracma perdida. Então, os detalhes que se conectam umas com as outras. O pastor, o homem que sai em busca da sua ovelha, ele deixa as 99 cuidadas no curral, sai em busca, e depois, quando encontra a sua ovelha, ele reúne os amigos, verso 6, e vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, haverá maior alegria, Jesus diz, e júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, contentamento, alegria, festa, vizinhos, amigos convidados para se alegrarem com aquele que achou a ovelha perdida. Na segunda parábola, a dracma perdida. É a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma, então ela ilumina a casa, ela varre a casa, ela procura, movimenta os móveis, e depois que achou a dracma perdida, então ela reúne as amigas e os vizinhos e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha dracma que havia perdido. E Jesus novamente reafirma: eu vos confirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ingressa na parábola chamada do filho pródigo, que na verdade deveria chamar-se, poderia muito bem se chamar a parábola de um pai amoroso. E nós conhecemos a história. Um homem tinha 2 filhos, tinha uma propriedade, tinha recursos, e este homem recebe um pedido inusitado do seu filho mais novo, dizendo: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, porque eu quero partir, a vida aqui está chata, aborrecida. E ele reúne, o pai não tinha obrigação nenhuma de dar absolutamente nada para esse filho, mas o pai deu uma determinada parte, lembrando que o primogênito detinha 50% de todos os bens da herança e mais certas responsabilidades. E o filho vai embora e ele gasta perdulariamente, ele torra esse dinheiro, e depois então vem uma grande fome no lugar onde ele está, e esse moço começa a passar grandes dificuldades. Os amigos se foram, o dinheiro se foi, e ele finalmente consegue apelar para a misericórdia de alguém que tinha porcos. Isso, veja, é um contraste para um judeu que não se chegava, nem tocavam os porcos. Agora ele vive ali tentando comer a comida dos porcos. De repente, o verso 17 diz que ele, caindo em si, ele disse: olha, quantos trabalhadores do meu pai
tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai e vou lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele ensaia o discurso: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele se levantando foi para seu pai. E esse verso 20 para mim é um dos mais lindos e emblemáticos do Novo Testamento, de toda a Bíblia, dizendo o seguinte: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que coisa mais linda! Este é o Pai amoroso que nós temos, esse é o nosso Deus. Eu posso imaginar que esse pai diariamente, cada dia em que o filho esteve fora, ele se colocava numa posição em que ele pudesse olhar a estrada para ver se o filho, por alguma razão, não estaria voltando para casa. E num determinado dia, ele vê a figura andrajosa, maltrapilha do seu filho, e ao se aproximar, fedorenta do filho, e ele então, chegando-se perto do pai, diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E nessa altura, ele não completa, o pai não deixa ele completar, que ele apenas se contentaria em ser um servo, um trabalhador, um servidor, apenas para ter comida. E nessa altura, então, o pai disse aos servos: tragam depressa. Aí segue aqui o verso 21, o verso 22, tragam a melhor roupa, vestiu, ponde o anel, tragam sandálias, matem o novilho e vamos comer e nos regozijar. Olha que coisa linda! O pai não somente recebe o filho de volta, mas o pai se alegra em receber este filho. Então, a alegria do homem que sai para buscar as ovelhas, a alegria da mulher que encontra a sua dracma, e alegria, festa, comemoração, celebração do pai pelo regresso. Esse filho estava perdido e foi achado. E em contraste, nós encontramos ali o filho mais velho que chega para os criados, que barulho é esse? Ele disse: olha a festa, o seu irmão voltou e o seu pai matou o bezerro cevado. E interessante que o filho mais velho não entra na festa, ele fica de fora, como os fariseus, criticando, menosprezando a atitude do pai e a atitude do filho. É o pai que vai, é o pai que sai também para encontrar este filho mais velho. Veja, o pai, mesmo que não fosse considerado uma atitude digna, sóbria, de um homem de respeito, sair correndo para encontrar alguém que vinha andando pela estrada, o pai vai ao encontro do filho perdido. Ainda que fosse obrigação do filho juntar-se na festa e na alegria, é o pai que sai da festa. Diz: filho, tudo que eu tenho aqui, você é dono de tudo. Como que eu não te neguei? Você é meu sócio, você é meu parceiro, tudo isso aqui é seu, é meu. Irmãos, que coisa linda, que parábola maravilhosa. Eu me encanto com ela, em ver esses retratos de alegria, de regozijo, de encantamento. E o autor então quer demonstrar que essas reações de alegria contadas por Jesus na parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, que essas reações de alegria simbolizam a Deus nosso Pai, que se alegra com aqueles que se arrependem, com aqueles que retornam para Deus, com aqueles que, de alguma maneira, precisam ser tocados pela misericórdia de Deus, seja aquele que está dentro de casa, dentro da igreja, resmungando, criticando, seja aquele que se afastou do Senhor, seja aquele que nunca conheceu o Senhor. Deus ama todos e se alegra com a decisão de vir para casa, com a decisão de ser encontrado, com a decisão de ser salvo, de ser buscado. Ah, queridos irmãos, que coisa linda, que mensagem maravilhosa que nós temos aqui nessa lição de domingo, e ela é um símbolo, este Pai olhando de longe, é o símbolo amoroso de um Deus que nos ama infinitamente, incomensuravelmente, e que deseja estar perto de nós, deseja não só nos amar, mas deseja estabelecer um relacionamento de amor conosco e espera de nossa parte uma resposta amorosa. E assim pomos um ponto final nesta lição de domingo.